Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu pego a análise do GE, né? Vejo tudo que está escrito lá, analiso ponto a ponto e depois eu comento em cima sobre cada ponto ali que esteja naquele texto. Mas antes disso, então uma coisa que YouTube Live é todos os dias, certo? Sexta-feira às 7 horas da noite. Bom, análise. Erro de Felipe Melo reforça a fragilidade da situação no Fluminense do brasileiro. Insistência de Mano e falha do zagueiro volante marcam derrota para o Botafogo. Novo tropeço no fim pode abalar o lado mental antes da Libertadores de campanha no torneio nacional. Bom, só para comentar aqui as duas partes. Erro de Felipe Melo, novamente, né, mostrando justamente quem foi o grande culpado dessa derrota. E depois a situação da insistência do Mano. Insistência do Mano em quê? Vamos ver justamente o que vai acontecer. Então, nós temos a questão do Felipe Melo e a gente tem a questão da assistência do Mano. Vamos ver justamente o que isso daí vai estar distribuído na questão da texto da Bárbara Mendonça. Bom, o cenário visto no Maracanã neste sábado não foi de uma grande novidade. Afinal, não foi a primeira vez neste Campeonato Brasileiro em que o Fluminense saiu derrotado por lances que ocorreram na reta final de uma partida. A falha individual de Felipe Melo, que culminou na derrota para o Botafogo, escancarou uma situação ainda muito delicada para o tricolor no torneio. A zona de rebaixamento. Poderia ter colocado vírgula a zona de rebaixamento. É complicado, né? A gente teve essa melhora, tudo bem, a gente poderia estar muito pior do que antes, mas o grande momento foi esse. Quantas e quantas vezes a gente viu isso acontecendo? Em que o Fluminense jogava bem, mas no final da história perdia. Será que estamos voltando à questão do Fernando Diniz? Não sei. Ambos os times vieram com mudanças de seus titulares. Arthur Jorge não escalou nomes como Bastos, Diego Jesus, Almada, Vitinho e Alex Telles. Mano Menezes, por sua vez, promoveu o retorno de Cano aos 11 iniciais e uma dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Manuel. Thiago Silva trata de contusão calcanhar e Thiago Santos, né, estava suspenso. Ganso no banco e Marcelo na vaga do poupado Diogo Barbosa. Pensei que estava lesionado, mas tudo bem. Então a gente vê justamente que aquela descrição de que, nossa senhora, o Fluminense entrou com os titulares, não, entrou com misto. Como também a gente vê que, nossa senhora, o Botafogo entrou com misto, com os reservas. Não, então entrou com misto também. Ambos os times entraram com misto. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Cristiano de Vídeo, tutoria 10, 12 e 20 horas. Fixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. O primeiro tempo foi marcado por alternância. O Botafogo começou melhor, com direito a duas boas chances de Matheus Martins, defendidos por Fábio logo no início. Cano, tentando reencontrar os caminhos depois de um longo período de ausência, também deu um chute de primeira defendido por John. A gente vê, né, que eles tiveram duas e a gente só teve uma. Aos 20 minutos, antes do Fluminense conseguir equilibrar o panorama do jogo, Mano já havia reclamações vindo da arquibancada. Um cenário que justificou, nas palavras do técnico, uma banana direcionada ao torcedor. A gente já viu isso acontecendo. Fato é que o tricolor se achou na marcação à saída da bola alvinegra e cresceu ofensivamente a partir desse momento. O primeiro tempo terminou parelho, com outras boas chances de finalizações de Arias, Lima, Martinelli e Marcelo. Mas também teve boas as situações também de gol do Botafogo. Ai, mano. De amor e carinho, de beijo pra uma banana. Mano, o técnico não pode ser justamente isso. Ai, ai, ai. Eu ainda vou ter que ver
Ai, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Só pra falar, ontem, às 6 horas, eu fiz uma live, mas às 7 horas eu fiz uma live sobre a coletiva de Mano Menezes, tá bom? A segunda etapa teve novamente um momento de superioridade do Botafogo antes do Fluminense igualar a disputa. Dessa vez o ineditismo no jogo e não na temporada ficou pela rodada de substituições. Em momentos distintos saíram Martinelli, Marcelo, Serna, Lima e Cano. Entraram Nonato, Fuentes, Queno, Ganso e Calma Elias. Só para falar aqui dos que são novidade e dos que não são tão novidade assim. Não é novidade o Calma Elias, não é novidade o Ganso, não é novidade o Queno, não é novidade o Nonato. Novidade mesmo foi Fuentes, só. Então olha só como que a gente vê que não tem novidade. Então eles dizem somente do Fuentes. O resto, todo mundo sabia o que ia acontecer. Após jogo de cabeça entre Nonato e Marçal, o jogador do Fluminense caiu desacordado, sofreu jogamento pelo nariz e saiu de campo de ambulância, já consciente. O tricolor pode usar a substituição extra em caso de conclusão, e Felipe Melo foi escolhido para substituir o volante. Detalhe que o zagueiro foi advertido minutos antes com cartão amarelo, ainda no banco por reclamação. Se você já começa antes de entrar reclamando e tomando amarelo, por que você vai entrar? Você entendeu a situação de que cada vez mais a interferência que eu falei lá no pós-jogo está acontecendo aqui agora? É compreensível que Mano, na posição de treinador e comandante, não queira individualizar ou apontar culpados pela derrota perante a opinião pública. Na entrevista coletiva pós-jogo, chegou a dizer que seria covardia citar Felipe Melo, mas dizer que o tropeço não passa pelo zagueiro, acionado como volante, seria brigar com as imagens captadas pelas múltiplas câmeras do Maracanã. É um fato, tá? Não se discute com fato. Esse que é o fato. Uma falha bizarra dentro da área permitiu que Gregory desarmasse Felipe Melo e rolasse para Luiz Henrique, já sem goleiro empurrar com calma para o fundo das redes do Fluminense. Fábio, por sua vez, não teve qualquer culpa. O justo maior, inclusive, seria dizer que o goleiro evitou uma derrota mais elástica, com ao menos 4 defesas importantíssimas durante o jogo. Correto. Para mim, o Fábio cada vez mais se mostra melhor do que antes. O erro não apenas coloca um peso nas costas de Felipe, que já vinha de atuação ruim de Coutinho contra o Juventude, especialmente no segundo gol gaúcho, mas também é um choque para a moral do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, expõe a fragilidade do momento em que o clube se encontra. Em um simples gol sofrido, novamente no fim, o tricolor mostra a torcida quão complexa sua situação ainda é na competição, mesmo com o jogo atrasado com o Atlético Paranaense. Antes, havia dúvidas sobre a capacidade do Fluminense de reagir e deixar a zona de rebaixamento, o Z4. Esse objetivo foi cumprido em primeiro momento na vitória sobre o Atlético Mineiro. Primeiro a gente dá pra ver, mas temos muita coisa para falar. Para fechar aqui, bastaram 2 derrotas somadas aos triunfos de Vitória e Corinthians nesse sábado para que o Fluminense reencontrasse na zona de degola. Em ambos tropeços, ficou com gosto amargo de uma reviravolta na reta final. Contra o Juventude, uma vitória transformou-se em derrota em 2 minutos. Contra o Botafogo, que encaminhava para ser um empate justo, tornou-se um nó na garganta. É impressionante, né? Mano tem motivos para ter optado por Felipe Melo e não Felipe Andrade, por exemplo, nesse sábado. Mas a insistência em um caso que já não havia dado certo na última rodada do Brasileirão infla a parcela de responsabilidade do treinador. Afinal, foi ele que do banco viu o jogador que escolheu sair exaltado pela torcida do Botafogo e vaiado pela torcida do Fluminense. Eu preciso falar mais alguma coisa? Todo mundo quer, isso é importante falar, todo mundo quer que o Felipe Melo jogue. Eu vejo vascaínos querendo que o Felipe Melo jogue, botafoguenses querendo que o Felipe Melo jogue, flamenguistas querendo que o Felipe Melo jogue, entre outros aí fora do Rio. E você coloca o Felipe Melo?
vai dar certo. A derrota só faz crescer a tensão para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro na NMV, pela volta às quartas de final. A vantagem da vitória por 1-0, que já não era tão larga, parece um pouco menor quando se analisa o impacto do tropeço para o Botafogo na moral do time. A recuperação do lado mental, mais do que nunca, precisa ser ligeiro. Esse que é fato, né? A voz da torcida é a voz de Deus. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça a tripla que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de Vitória 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima.